Boa noite a todos. Agradeço a presença dos nobres vereadores e vereadoras, do público presente, dos internautas que nos acompanham pelo Facebook e dos funcionários e assessores desta casa, que estão nos auxiliando. Solicito ao primeiro secretário, vereadora Adair Lima, que faça a chamada para verificação de quórum. Este vereador, Adair Lima, Alessandro Cunha. Presente. Antônio Casagrande. Presente. Dánica Simões. Presente. Elias Melo. Geni do Jardim América. Presente. Isabel do Márcio Funileiro. Presente. João Balduino. Presente. Guto. Presente. Pastora Luciene Castilho. Presente. Marcelinho. Presente. Paulinho Mioto. Presente. Valéria, assistente social. Presente. Todos em pé, por favor. Havendo o número legal dos nobres parlamentares pedindo a proteção de Deus, declaro aberta a 6ª sessão ordinária de 2022. Peço ao vereador Adair Lima que faça a citação bíblica desta noite. Boa noite a todos. A palavra que tem para hoje, a palavra de Deus, se encontra em Mateus, capítulo 5, versículo 13 e 14. Fala assim: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Esta palavra, Jesus trouxe à tona aos discípulos numa região que era uma região que tinha muito sal por conta do Mar Morto, um lago que existia ali. E o sal servia para salgar os mantimentos, para que não se perdesse, para que não se apodrecessem. E a luz que eles tinham era aquelas candeias. A luz tinha que permanecer acesa. E uma vez que a gente tem esse sal, a gente tem que transmitir isso na vida das pessoas. Os fariseus e os escribas da época eram muito inteligentes, muito cultos, eles tinham entendimento, mas eles negligenciavam essa parte, que era cuidar dos caídos, que era cuidar dos oprimidos, das viúvas, dos doentes, e Jesus trouxe isso à tona, falou: olha, vocês têm esse sal, e vocês têm que fazer a diferença na vida das pessoas, vocês têm essa luz, e essa luz tem que ser diferenciada na vida das pessoas, mostrando uma diferença daqueles que tinham conhecimento, entendimento, mas não praticavam. Então, nós temos essa incumbência hoje, que estamos neste século, neste tempo tão difícil, de trazer o sal para a edificação da vida das pessoas e trazer a luz também para iluminar os caminhos das pessoas. Muito obrigado. Pode sentar, por favor. Gostaria de destacar e agradecer a presença do presidente da Câmara de Monte Azul Paulista, Mardiqueu Silva França Filho, conhecido como Samurai Caçador. Um prazer receber vocês aqui. E representando os CACs, caçadores, atiradores e colecionadores registrados. Também agradeço a presença do advogado André Adenir Velo. Em nome de todos os CACs da nossa cidade, muito obrigado pela presença. Comunico, senhores vereadores, que a ata da 5ª sessão ordinária, realizada no dia 11 de abril de 2022, ficou à disposição na Secretaria Administrativa para quaisquer emendas e retificações. Desta forma, coloco em votação a ata da 5ª sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a ata da 5ª sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022. Peço aos nobres vereadores que queiram fazer o uso de tribuna, deverão se inscrever no livro próprio, se dirigindo até a 2ª secretária, vereadora Geni, até o término das moções apresentadas nesta sessão.
Dando início ao expediente desta noite, informo que tivemos 6 indicações apresentadas pelos senhores vereadores, as quais serão encaminhadas ao excelentíssimo senhor prefeito. Também tivemos 3 moções apresentadas. Passaremos à leitura das emendas. Moção número 25/2022, de autoria da pastora Luciene Castilho. Parabenizando os membros da Igreja Amor e Cuidado, bem como o pastor Nino, pela excelente representação teatral do Alto de Páscoa, apresentado no fim de semana entre a Sexta-feira Santa e o Domingo de Páscoa, que após a sua aprovação seja expedido ofício cientificando-os. Em votação, a moção número 25/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a moção número 25/2022. Moção número 26/2022, de autoria da vereadora pastora Luciene Castilho, congratulando-se com todos os colaboradores da loja O Boticário, Unidade Promissão, parabenizando a gerente e consultora pela nova loja e pelo excelente atendimento dispensado aos clientes, que após a sua aprovação seja expedido ofício cientificando-os. Em votação a moção número 26/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a moção número 26/2022. Pela ordem. A palavra ao vereador Guto. Presidente, eu gostaria que essa moção, a 27, de minha autoria, fosse lida na íntegra, já que a senhora Andréia se encontra aqui e vem realizando esse brilhante trabalho aí com as crianças da nossa cidade. Será lido. Senhora presidente, senhores vereadores, considerando que a moção é a proposição pela qual o vereador expressa seu louvor, congratulação, protesto ou apoio sobre relevante acontecimento social, apresentada à mesa diretora da sessão, e sendo aprovada, a moção é imediatamente despachada pelo presidente e enviada à publicação pela Secretaria da Casa Legislativa. Considerando que o mês de abril é o mês de conscientização sobre o autismo, considerando que a cuidadora Andréia Cristina Rocha da Silva, casada, mãe de 2 filhos, cuidadora efetiva da rede municipal de ensino de promissão e que exerce sua função com tanto carinho, respeito e dedicação às crianças autistas, sempre promovendo a inclusão das crianças em meio ao ambiente escolar. Considerando que ela se destaca por seu interesse na evolução dos alunos, que ela são confiados e é notório o seu comprometimento com eles. Considerando que atualmente está trabalhando como uma cuidadora na Escola Municipal, professora Aurélia Moreira de Barros, e no CEM, Centro Educacional Multidisciplinar, professora Fernanda Augusta Massari Quader. Também já trabalhou nesta função na EMEI Tutuca, propondo à mesa, ouvindo o nobre plenário e de acordo com o regimento interno desta egrégia Casa de Leis, seja consignada a moção de congratulação a Andréia Cristina Rocha da Silva, parabenizando pelo profissionalismo exemplar, exercendo sua função com tanto carinho, respeito e dedicação às crianças autistas e promovendo a inclusão das crianças em meio ao ambiente escolar. Câmara Municipal, 19 de abril de 2022. José Augusto Bischoff de Almeida, vereador. Gostaria de convidar a senhora Andréia Cristina Rocha da Silva para receber a moção de congratulação número 27/2022 pelas mãos do autor da moção, vereador Guto. Sim, desculpa. Em votação a moção número 27/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está aprovada a moção número 27/2022. Algum vereador gostaria de acompanhar alguma moção dos colegas? Pela ordem.
A palavra, vereadora Dárica. Com as devidas permissões, eu gostaria de acompanhar todas as moções. Pela ordem, A palavra, vereadora Adair Lima. também gostaria de estar acompanhando todas as moções. Pela ordem, A palavra, vereadora Valéria. também gostaria de fazer parte de todas as moções. Pela ordem, presidente. A palavra, vereadora Luciene Castilho. Com a permissão do vereador Guto, eu gostaria de acompanhar a moção 27. Pela ordem, A palavra, vereador Marcelo. eu também gostaria de pedir a permissão aos colegas e acompanhar todas as moções. Pela ordem, presidente. A palavra, o vereador João Balduino. Também gostaria de pedir autorização ao vereador Guto por acompanhar essa moção tão importante. Pela ordem. A palavra, vereadora Geni. Eu gostaria também, com a permissão dos nobres colegas, de participar também de todas as moções. Pela ordem, presidente. A palavra, vereador Casagrande. Gostaria, com permissão do vereador Guto e da vereadora Luciene, acompanhar as 3 moções. Pela ordem, A palavra, vereador Paulo Mioto. se me permitiu, gostaria de acompanhar a 27. Eu também gostaria de acompanhar todas as moções. Agora sim, gostaria de convidar a senhora Andréia Cristina Rocha da Silva para receber a moção de congratulações número 27/2022 pelas mãos do autor da moção, vereador Guto. Terminada a fase do expediente, passaremos ao uso de tribuna para a presente sessão ordinária. Foi protocolado nesta casa um pedido de uso de tribuna livre pela cidadã promissense Maiara dos Santos, representando o APA, Associação de Pais, Amigos e Autistas, segundo o projeto de resolução número 12/2017. A senhora Maiara tem o tempo regimental de 15 minutos. Primeiramente, eu quero cumprimentar o presidente da casa, os vereadores, todo mundo que está aqui nos assistindo, quem está assistindo online. E antes de eu começar a minha fala, eu gostaria de apresentar um vídeo, ele tem 1 minuto. Ele vai ajudar a falar um pouquinho mais e trazer um pouquinho mais de respaldo para aquilo que eu vou falar com vocês aqui hoje.
6, 7, 8, 9. Take my hand. No, Alex. It's fine, isn't it? I'm not naughty. I'm autistic. And I just get too much information. Como vocês podem ver, é um vídeo de uma criança autista num passeio comum, como várias crianças e famílias fazem, indo até o shopping. Só que ela acaba de receber vários estímulos externos. Maiara, por que você está falando disso? Existe uma lei federal de 12.564, de 2012. E existe uma lei municipal, não vou me recordar o número agora, no nosso município, que garante que os autistas têm direito à prioridade nos atendimentos. Então, foi uma lei que foi instituída com muita luta, porque nós, todo momento, precisamos provar o porquê nós precisamos usar a prioridade. E isso não é só para uma criança, vocês viram uma criança, mas é uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso autista. Nós temos esse direito. E, em todo momento, ele é colocado em questão se nós precisamos, se esse direito, esse favor foi nos dado. E não é, é direito. Então, eu vou até ser um pouquinho mais direta e fazer um pedido ao Casagrande, que está aqui como vereador e como uma pessoa que está no conselho, né, da Associação Comercial, que fosse feito, de fato, colocadas placas. Existem muitas mães que não sabem que têm direito à prioridade, e o seu filho tem direito. Existem muitas mães que têm vergonha de pegar, porque, se vocês observaram, várias pessoas olharam com um olhar estranho, de que é isso? Que criança desobediente? Que criança que não tem educação? A culpa é da mãe. A culpa é sempre da mãe, nunca da sociedade, que não sabe dos direitos, que não obedecem às leis. Então, é uma lei. E nós andamos aí pelo comércio, nós não vemos placas com a identificação de que o autista, com o símbolo do autista, ele tem que ser respeitado. E nós não vemos placas. Então, fica o meu pedido aqui. Por que eu pedi para usar a tribuna? Como já aqui citado, porque foi feita essa homenagem à Andréia, mesmo ela não tendo feito parte da vida da minha filha, fez parte dos meus autistas de coração, então fez parte da minha vida também. Eu agradeço você pelo seu amor. E é um mês de conscientização. Nós temos mês de conscientização do Outubro Rosa, né, Novembro Azul, Setembro Amarelo, e quem ouviu falar do Abril dos autistas? Temos do Março Lilás, e não foi feito. Então, também fica um outro pedido meu, que a sociedade venha saber e que os órgãos responsáveis venham colocar, não só em vídeos, não só em redes sociais, mas que os profissionais recebam capacitação, que os funcionários recebam capacitação, não só em rede privada, mas em rede pública. Tá? Em rede pública, a gente ainda tem um pouco mais de amparo, porque é feito alguma coisa ali, mas a privada fica quase sem nada a ser falado. Como eu estou falando, uma lei tão simples, de 2012, as pessoas não respeitam. E quando a gente fala de atendimento prioritário, é na rede privada, na rede pública, é no hospital. Claro que, se não tiver nenhuma intercorrência lá, emergência em risco iminente, nós temos direito à prioridade. Não é porque, aos nossos olhos, nem parece autista. Ela é tão linda, nem parece autista, que ele deixa de ser autista. Não é porque teve diagnóstico agora, aos 42 anos, como acho que algumas pessoas aqui não sabem, o Leonardo, meu esposo, teve diagnóstico de autismo, que isso invalida porque ele passou 42 anos da vida sem se entender. E hoje, tendo o diagnóstico, ele consegue ter resposta para muitas coisas, que o diagnóstico dele não vale. A nossa luta não é só em abril, não é só no dia 2 de abril. A nossa luta é 365 dias do ano. A gente tem que provar que o nosso filho precisa do diagnóstico. Depois do diagnóstico, eu tenho que provar que o diagnóstico está correto. Depois, eu tenho que provar que ele precisa das adaptações, seja escolares ou no meio público. Depois, eu tenho que provar que não é falta de educação, mas que o que ele está passando traz sofrimento. Aquilo que vocês viram é sofrimento. Então, eles são capazes de poder fazer tudo.
se o meio estiver adaptado, se eles receberem tratamento correto, se as pessoas tiverem empatia. E eu peço empatia, e eu não peço igualdade. Eu peço equidade, porque é o que é o igual para mim, que às vezes o outro pode aprender igual eu aprendo. Uma criança atípica, como é conhecida, ela não aprende igual a mim. Então, eu preciso de equidade, que as coisas sejam equiparadas para aquilo que ela precisa. E aí, sim, nós vamos ter inclusão. Peço, a nossa pastora Luciane está aqui, que as igrejas abram as portas e recebam os autistas. Porque a gente leva a faixa de que lugar de autista é em todo lugar, porque ele realmente pode estar em todos os lugares e merece estar em todos os lugares, como qualquer ser humano, porque ele é um ser humano. Antes de um diagnóstico, nós temos um ser humano. Então, a gente usa a tribuna nesse momento para pedir isso. A sociedade que está ouvindo, que não está aqui, mas que está ouvindo e que vai ouvir posteriormente, que entenda que o seu olhar de julgamento não ajuda, ele só piora a situação. E se você não entende do que é o autismo, está tudo bem, porque não é algo que você convive, que você passa, mas não julgue. Não é porque você está olhando para uma criança que muitas vezes fala, está andando de mão dada com a mãe, que ela não vai ter uma sobrecarga sensorial e ter uma crise, depois até, muitas vezes, uma semana do que ela passou aquele passeio. Ele teve a crise ali, naquele momento. Tem criança que passeia e pode ter a crise depois de uma semana, porque tudo, em todo momento, eles estão recebendo estímulos. E o cérebro processa de forma diferente da nossa. E eu queria aproveitar esse momento também para falar um pouquinho da associação. Como a presidente falou, eu sou da cidade de Promissão. A nossa associação não atende só a Promissão, né? Nós somos uma associação sem limite territorial e estamos em 7 cidades aí da região ajudando. Como, Maiara? Levando leis, como foi votado aqui, colocado pelo nosso prefeito, a lei da carteirinha, que é tão importante para nós. Por quê? Porque é aquilo que eu disse, nós precisamos o tempo todo provar que o nosso filho é autista e que ele tem direito de estar ali. Ah, mas eu olho e não vejo. Então, vamos lá, vamos usar uma carteirinha. Né? E foi aprovada pela casa, a carteirinha está sendo feita. E, dentro disso, nós levamos para as mais 7 cidades que estão sendo feitas. Estamos na luta para que, pelo menos aqui na nossa região, não consiga abraçar tudo. Mas, aonde eu conseguir abraçar, nós vamos lutar. E falo com muita alegria, porque o autismo é algo que eu vivo 24 horas. Eu gerei uma autista, sou casada com uma autista, então eu não consigo fugir disso. Eu, 24 horas por dia, vivo o autismo. E nós conseguimos uma verba de 150 mil para o município de Promissão. Né? E por que, Maiara, se jogaram no município? Porque eu acredito no município de Promissão. Eu acredito que ele pode dar esses atendimentos que os autistas precisam. E essa sala, essa verba veio para montar uma sala que não vai atender só os autistas, vai atender todas as pessoas que precisam, todos os PCDs que precisam de atendimento adequado. Então, nós colocamos, e eu falo isso com muita alegria porque acredito que alguns aqui estão me vendo hoje, fora as redes sociais que a gente aparece. Eu não sou do meio político, mas eu tive que entrar, porque é aquilo que eu disse, é aquilo que eu vivo. E não dá para mim simplesmente fingir que não estou vendo. Eu recebo todos os dias ligações, mensagens de mães desesperadas pedindo acolhimento. E, infelizmente, eu tenho que lidar com situações de mãe em tentativas de suicídio. Ah, Maiara, você está sendo sensacionalista? Não. Eu estou mostrando a nossa realidade. Porque, para quem olha para nós, para quem olha para um 42 anos diagnosticado, né, e viveu, casou, trabalhou, olha e fala, mas ele consegue. Só que ninguém sabe a luta que é por trás disso. Né? E, então, assim, pedir a empatia de todos. Quero fechar pedindo a empatia da sociedade, pedindo o respeito da sociedade, pedindo realmente que a prioridade seja respeitada nos hospitais, nas UBSs. É para consulta, é para vacina, é para tudo. Prioridade é em tudo. E que a gente seja respeitado dentro daquilo que a gente tem por direito, né? Que é uma lei federal, temos a lei estadual e temos a lei municipal. Agradeço a oportunidade.
Poderia dar uma parte, presidente? Poderia me dar uma parte? Só para concluir. Olá, vereador Casagrande. Maiara, eu gostaria de pedir para você, para o Léo, inclusive a semana passada, né, Léo? Que ele me pediu uma ajuda pela associação comercial. Ele me mandou um comunicado pelo WhatsApp. Nós distribuímos que nós temos na associação comercial um grupo de WhatsApp. E foi divulgado para todos os comerciantes que são credenciados e fazem parte da associação comercial. E gostaria de pedir para você, para o Léo também, vamos marcar uma reunião com a diretoria da associação comercial para que nós possamos fazer uns banners, né, para fazer a divulgação no nosso comércio sobre os direitos das crianças, né, o qual você representa. Tá? Pode me procurar, que eu estou à disposição de vocês. Obrigado. Obrigado, Maiara. A Câmara está inteira à disposição, viu? Convido o presidente da Câmara de Monte Azul Paulista, Samurai Caçador. O senhor tem o tempo regimental de 15 minutos. Boa noite, principalmente aos senhores vereadores, presidente, que nos concedeu a possibilidade da palavra, até em última hora, como uma gentileza, e também torno recíproco a todos os vereadores que estão aqui presentes, para que, caso estejam passando por Monte Azul Paulista, também queiram adentrar e conhecer a Casa Legislativa. Vou me apresentar ao público que nos acompanha pelas redes sociais. Meu nome é Mardiquil Silvio França Filho, sou o conhecido também como Samurai Caçador, sou presidente da Câmara de Monte Azul Paulista. Então, torno a minha casa a casa dos senhores. Muito obrigado por estar nos recebendo. E eu gostaria de fazer uma parte e dizer a Maiara já está aí ainda ou saiu? Já saiu. E dizer e dar uma notícia a ela, a todos os pais de autista. Monte Azul também colocou a lei e incentiva também esse tratamento isonômico, né, que é tratar diferentemente os desiguais. É a única forma da gente conseguir avançar nessas pautas tão difíceis, né, e eu concordo com ela. Nós não podemos mais ficar à mercê, nós temos que ir à frente, e eu dou uma salva de palma a ela por estar realmente trabalhando pelos autistas de promissão, né, causa muito importante. E fico feliz também de saber a respeito da carteirinha e do comércio se mobilizando para atender o autismo de promissão. Parabéns aos senhores. Tá? Mas venho aqui na Casa dos Senhores para falar um pouquinho da representação dos CACs do Brasil. CACs que estão aqui presentes, acompanhando essa sessão nessa casa, buscando também reconhecimento, buscando também respeito, buscando também um pouco de espaço junto à sociedade. Né? Venho agradecer especialmente ao projeto, né, proposto pelo vereador Antônio Casagrande, muito obrigado, e o Alessandro Arias da Cunha. Parabéns, muito obrigado por ter colocado o projeto, e também estendo os meus parabéns a todos os vereadores que aqui estão ouvindo e autorizaram a gente falar. Bom, os CACs são, apesar da palavra famigerada, caçador, atirador, colecionador, são desportistas. Todos são desportistas. Tá? Não são, como dizem o pessoal, olha, são famigerados, são pessoas violentas. Ao contrário, são pessoas inseridas dentro da sua sociedade. Pessoas inseridas dentro da sociedade daqui de Promissão.
contribuindo valorosamente. A distância daqui, aproximadamente 20 quilômetros, nós temos um clube de tiro incentivando o esporte. E lembre-se, o tiro esportivo é o primeiro a nos trazer a medalha olímpica para o Brasil. Em 1920, na Antuérpia, nós tivemos a primeira medalha de tiro esportivo, ouro, pelo atirador, o tenente Guilherme Paraense. E, recentemente, nós também tivemos uma medalha de ouro pelo nosso querido Felipe Hu, né, aqui pelo Brasil. Então, veja, um esporte que está se propagando, crescendo, gerando emprego, gerando imposto, gerando divisas aos municípios, seja por ICMS, seja por ISS, mas sim gerando contribuições valorosas a cada município. Às vezes nós passamos de formas imperceptíveis, passamos despercebido pela sociedade, até porque nós não queremos chamar a atenção, nós não queremos nos destacar, né? Porque até o momento nós estamos evoluindo dentro do conceito da sociedade. E eu venho a trazer aos senhores, os CACs são, para se tornar um CAC, eu acho que a primeira coisa que nós precisamos declarar, você precisa ter 25 anos, ter residência fixa, trabalho fixo, ter 7 certidões negativas, Polícia Federal, Civil, Justiça Estadual, Militar, Eleitoral, todas devem constar negativo, não pode ter um senão. Eu digo que é mais fácil a gente perder o CR do que 1 quilo, né? É muito mais fácil, porque se você fizer alguma coisa, você perde a idoneidade. Idoneidade que você declara no momento que você se inscreve, você tenta o registro como atirador brasileiro desportista, que é a sigla CAC, caçador, atirador, colecionador. Você não pode, não, mas eu não gosto da sigla caçador. Não, ela faz parte do contexto do desportista, né? Porque existem matérias dentro da esportividade que são tiros em movimentos, e é por isso que se declara caçador, que são tiros não estáticos, como, por exemplo, que nós conhecemos em clubes aqui, o tiro ao voo dos pratos, originariamente vindo do caçador que atirava em pombo, e se evoluiu por uma questão de conservação ambiental, de não se maltratar animais, uma evolução do esporte, que é a integração e não a disserção. Então, senhores, não levem a palavra caçador ao ponto da letra. O caçador, sim, é o desportista que atira em movimento, né? Como é a fossa olímpica. Campeões brasileiros regionais, como nós temos aqui, próximo à Cafelândia, o campeão sul-americano, Thiago Godoy, representando o nosso país, que atira em voo. Então, senhores, vejam que esse conceito tem que ser desmistificado, tem que ser aguerrido todo dia, porque nós também enfrentamos certos preconceitos em relação preconceitos por já se ter a palavra como uma coisa maléfica, e não é nesse sentido. E todo caçador, atirador, colecionador, o CAC, ele precisa sim ter sua defesa, porque o malfeito e o malfeitor está próximo. Hoje nós vivemos uma sociedade extremamente comunicativa e inserida nas redes sociais. E o caçador, atirador, colecionador, o CAC, tem a responsabilidade indelével de defender esse acervo para justificar a defesa da sociedade. Porque quando ele pratica o esporte, ele utiliza de ferramentas. Ferramentas tais quais? A arma em si. Então ele tem a responsabilidade indelével de defendê-la para o bem da propriedade. Porque o malfeito e o malfeitor busca essas ferramentas mais do que dinheiro. Que para ele é o meio, não é? Para ele é o meio. E então o atirador ele se encontra assim, numa condição de estar à mercê do malfeito e malfeitor. E esse projeto que é hoje oposto, colocado aqui nessa casa e sendo explicado por esse nobre interlocutor, é simplesmente para dizer que o município de Promissão
reconhece simplesmente e não é contra o legítimo direito de defesa desse pessoal, dos CACs, que não se opõe. Não quer dizer que no município de Promissão haverá pessoas andando armada, indo à feira, indo à quermesse, indo à farmácia, ou apagando a luz com o palpitar de um dedo. Não, senhores. Nós somos uma sociedade de bem, de pessoas cumpridoras da lei. Não existe aqui pessoa que cumpra mais a lei e esteja mais dentro da retidão legal do que um atirador. E aqui eu indago, quantos atiradores tem aqui? Se puderem levantar a mão. Pessoas de bem, da sociedade, que estão aqui contribuindo valorosamente. Lembre-se, a defesa desses senhores é a defesa da própria sociedade. E reconhecer que aqui no município existe uma lei que diz que nós reconhecemos que eles estão em atividade de risco pelo esporte que praticam, é sim considerá-los, respeitar o direito, caso queiram buscar junto à Polícia Federal o seu direito à legítima defesa. Mas somente ao delegado da Polícia Federal caberá autorizar o direito ao porte de arma, não aos senhores. Os senhores aqui não estão autorizando o porte de arma, porque os atiradores já possuem esse direito de estarem transitando armado quando sai da sua casa e vão ao clube, quando sai para fazer as suas atividades. E não representam risco aos senhores. Não representam risco ao município. Não há incidentes. Vejam, já está inserido na própria sociedade. Mas caso o atirador queira buscar isso, não será competência dos vereadores. Os senhores não estão invadindo competência, não estão declarando inconstitucionalidades, não estão legislando em matéria federal. Simplesmente estão reconhecendo uma atividade. E reconhecer ela como de risco seria como reconhecer também aquelas pessoas que soldam e precisam de um óculos, atividade de risco. Não é? Então, senhores, saibam que o município dos senhores não se transformará em um faroeste. Não será desordem. Pelo contrário, os senhores estão já reconhecendo algo que já acontece no seu município. Reconhecer o legítimo direito de defesa é reconhecer a liberdade, é reconhecer que você pode buscar ou não o seu direito. E o direito a sua se armar ou não é um direito de escolha. E nós vamos sempre defender o direito de escolha. O direito inalienável de eu querer ou não. Porque está acima. É a liberdade. Nós não podemos aceitar que uma pessoa que não gosta de carro impeça a outra de tê-lo. Porque aí é o direito de escolha. É a própria liberdade. Quando eu respeito a vontade do próximo, eu levanto no ponto mais alto da minha cidade, do meu cume, a bandeira da liberdade, a bandeira do respeito social. Saibam, senhores, dentro do seu município, há pessoas de bem que salvaguardam e prosperam pela liberdade, pelo direito mais sagrado da liberdade de escolha. Nada mais que isso. Obrigado, senhores. Obrigado a todos os CACs que estão aqui presentes. Obrigado. Obrigado, Samurai, caçador. Convido o vereador Adair Lima para fazer o uso de tribuna em tema livre. O senhor está com a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, segunda secretária, nobres vereadores e vereadoras, amigos presentes, funcionários da casa, amigos que nos assistem pela rede social, o meu boa noite. Minha passagem que será bem breve.
Gostaria de falar de algumas indicações e pontuar algumas coisas. Tem uma indicação aqui que é bem relevante, é a respeito de animais que ficam soltos pelas ruas. E eu fui muito procurado por muitos munícipes para fazer essa indicação. Semana retrasada, eu presenciei um acidente. Um motoqueiro bateu num gato e, se ele não tivesse firmeza, o gato foi a óbito, né? Mas se ele não tivesse uma conduta entre ele e o gato, poderia ter acontecido uma fatalidade também com ele. Nós temos muitos animais nas ruas e muitos munícipes têm reclamado sobre isso. Tem muitos cuidadores que eles estão cuidando desses animais voluntariamente. Tem até amigos nossos de Lins que vêm cuidar de alguns gatos aqui na nossa cidade e que também ele pega esses animais e paga a castração desse animal porque a demanda é muito grande. A gente tem um parecer a esse respeito. Sei que a prefeitura também está mobilizando aí para fazer alguns eventos a respeito de doação dos animais, para que o canil também seja desafogado, mas nós temos que também tomar providência dos animais que estão nas ruas. E eu gostaria de estar lendo uma indicação, a indicação 62, de 2022, que fala dessa forma: considerando que a função do vereador buscar sempre amenizar os problemas da população em geral, bem como resolver, ou ao menos tentar resolver, os problemas sociais que se apresentam. Considerando que o abandono de cães e gatos não é uma preocupação apenas com relação à vida dos animais, mas também uma questão inserida na saúde pública e na segurança da população como um todo, pois animais soltos frequentemente se envolvem em acidentes nas vias e disseminam zoonoses. Considerando que os protetores e cuidadores de animais arcam com todas as despesas no tratamento e manutenção dos animais que são por eles resgatados, considerando a necessidade de sensibilizar o olhar das pessoas para o animal abandonado, evidenciando que se trata de um ser que possui sentimentos, emoções e merece uma guarda responsável, desafogando assim o canil municipal e proporcionando ao animal que ele tenha suas necessidades de saúde e bem-estar atendidos. Indico a mesa, oficiando ao senhor prefeito municipal, sugerindo para que o setor competente realize campanhas de conscientização, orientação, educação quanto à adoção e guarda responsável de cães e gatos, tendo em vista o impacto negativo que o abandono causa na saúde pública, no bem-estar do animal, lançando, por exemplo, campanhas, ações educativas nas rádios, fixação de faixas, cartazes, folders educativos, zelando assim pelo bem-estar animal e pela saúde e segurança da população promiscense. É uma indicação relevante. Teve uma amiga minha que, semana retrasada, falou: olha, comunica as pessoas do meio aí para vir buscar uma cachorra que está aqui na porta da minha casa. Tem mais de 20 cachorros. Eu fui lá e presenciei. A cachorra no cio, abandonada, traz transtorno para os motoqueiros, para os motoristas. Eu presenciei, tive que acionar um bombeiro, porque o cachorrinho prendeu a cabeça no muro, e foi mais de 2 horas para solucionar esse problema, para salvar o animal. Animal solto, não é animal abandonado. Incentivar os munícipes para que ele cuide também do seu cãozinho e não deixe solto, porque temos muitos cães soltos que não é questão do cão ele não ter um lar. Ele tem o lar, o gato às vezes tem um lar, mas ele fica solto na rua, traz transtorno. Quem já foi motorista, quem já foi motoqueiro sabe o que acontece. Eu, quando pilotava a minha moto, eu trabalhei como entregador, trabalhei para o meu tio, que tem um restaurante, o Maurinho, entregava marmitas. E eu colidi com um cachorro e foi um acidente terrível. Eu tive meus danos físicos, tive meus prejuízos com a moto, e o cão teve o prejuízo dele também, animal que fica solto na rua. Então, que façamos a campanha. Pela ordem, presidente, a vereadora Dárica gostaria de falar. Boa noite a todos. Só para complementar a fala do nobre vereador Adair, a questão do abandono também acontece na zona rural. A gente tem bastantes animais abandonados, né? Principalmente nas lixeiras. Para te lembrar também, nobre vereador, que na sessão passada nós fizemos a indicação da construção de um gatil,
E a Câmara recebeu, né, presidente, as crianças do Colégio LC, e uma das crianças sugeriram também que se construa esse gatil, né, para que seja feito esse recolhimento dos gatos, né. A gente entende o trabalho que é feito, né, de recolher esses animais abandonados, né. O que a gente pede é que isso seja aumentado, né, que se recolham mais animais. Eu quero deixar aqui meu abraço, meu reconhecimento, minha gratidão aos meninos que trabalham tanto lá na casa, lá o Paulinho, né, a doutora Gabriela, a veterinária, né, e a Maria, as meninas que trabalham lá também na castração. Elas fazem um serviço de excelência e no limite delas também. Então, a indicação do gatil é para que se construa, né, isso, que se contrate mais veterinários, que se aumente o número de consultas de castração também, para a gente ter realmente uma diminuição nessa questão do abandono, né, porque um animal castrado é um animal que para de reproduzir. E aí, com isso, né, tem-se menos animais nas ruas, né? Então, era só para lembrar o senhor da questão do gatil, que nós já pedimos, e que foi reforçado por uma criança, inclusive, que esteve aqui na Câmara nessa semana passada, né, numa visita escolar, e pediu ao senhor prefeito, justamente porque também percebe, uma criança percebe, né, a questão do abandono na cidade dos animais. Era isso, obrigada. Obrigado, vereadora, pela sua explanação. Queria também deixar meus agradecimentos para a Gabriela, né? Ela me atendeu muito bem, fui muito bem atendido por ela, fui muito prestativa, e eu sei que ela é limitada, a demanda é muito grande, são muitos animais, mas a gente tem que tomar providência, porque causa muito acidente aí com os nossos amigos também, pensar no animal, mas pensar também na segurança das pessoas. Eu tenho uma indicação aqui, que é a indicação 63, só para não esquecer, essa indicação 62 aqui, que fala sobre os animais, assinou comigo a vereadora Darin, que é o Elias Mello, e o vereador Marcelo Soares. Indicação 63, ela fala sobre um ponto de ônibus lá no Jardim Bela Vista. Eu já tinha feito uma indicação lá de um outro ponto de frente com a escola, lá do Bela Vista, que está totalmente deteriorado. Esse outro aqui, nessa localidade, que fica na rua Antônio Aderbal Lima Capelani, Jardim Bela Vista, está uma vergonha aquilo lá. Aquilo lá está perigoso cair na cabeça das pessoas que ficam ali. Não tem teto, só tem a armação daquele negócio. Então, estou aqui indicando ao senhor prefeito, seja oficiado ao senhor prefeito, para que determine ao setor competente ou a quem tem responsabilidade, solicitando providências urgentes a fim de realizar manutenção do ponto de ônibus, situado na rua Antônio Aderbal Lima Capelani, Jardim Bela Vista. As pessoas ficam ali no tempo. Quem trabalha, os estudantes que ficam ali, não tem cobertura o negócio. É ridículo aquilo. Nós temos que tomar providência nesse negócio aqui também, nos pontos de ônibus daquele bairro. E nos outros bairros que eu já citei aqui. E tem uma indicação aqui a respeito ali de uma rua que liga alguns sítios, que cruza com a Avenida Riachuelo, que está um problema também, aquela Avenida Riachuelo, e tem uma passagem ali que fica na final da Avenida Francisco Martins Romeira, tem uma galeria, e a água deságua após a linha, nesse trajeto ali, nessa estrada que liga alguns sítios, com muita erosão. Aquilo lá vai desabar, vai acontecer um acidente. Os munícipes me procuraram, a gente fez a indicação baseada em fatos. Eu tirei fotos, encaminhei para essa casa. Tem que fazer uma visita lá antes que aconteça o acidente. Um carro vai cair lá, vai acontecer um acidente. Está feio o negócio lá. Então, é isso que a gente vem indicar aqui. Indico à mesa, seja oficial do senhor prefeito, para que determine ao setor competente providências urgentes para desobstrução, drenagem, recuperação e construção de bueiro, galeria de água no final da Avenida Francisco Martins Romeiro, via que dá acesso a alguns sítios, aproximadamente 20 metros após o cruzamento da Avenida Riachuelo, onde existe a formação de um grande buraco de erosão, a fim de se garantir a segurança dos usuários da via e atender os reclamos dos munícipes. Então, eu acredito que o secretário de obras dá uma visitada lá. Os munícipes falaram que reclamaram para mim para tudo quanto é santo, mas nenhum santo resolveu ainda. Nós temos que tentar resolver isso aí. O problema também gravíssimo na Riachuelo,
Até quando eu vou ter que ficar falando aqui? Nós somos sal, como foi falado aqui. Nós temos que temperar, nós temos que olhar pelo aquele mais fraco. Nós somos luz, e a nossa luz não pode brilhar só para nós. Temos que mostrar que somos diferentes. Aprovamos aqui nessa casa, sessão retrasada, ou não sei qual sessão, 3 milhões, não sei quantos, para o recap. Jardim São João está o caos, gente. Em volta daquele pontilhão, vai lá, visita lá, crateras, eu estou falando... Foram lá e colocaram, eu não quero ser irônico, mas taparam uns buracos na frente da minha casa, que essa tampinha da garrafa aqui é maior do que os buracos, mas lá as crateras lá que está em volta do pontilhão, na Riachuelo, não foram tapar. É ridículo aquilo. Eu tenho que falar, eu tenho que defender o meu bairro, pelo menos o meu bairro, mas eu vou falar sem me cansar disso aqui. E não só lá no Jardim São João, mas os outros bairros também. A gente tem que pontuar e tem que ser atendido, a gente tem que agir dessa forma, defender aquele que está precisando, defender a população. É esse o papel do vereador. Esse é o papel do vereador. É buscar recursos para a nossa cidade, é defender o oprimido, é indicar as coisas para que possam ser feitas. E nós vamos continuar pontuando e falando. Visita lá. Eu quero desafiar o secretário de obras para ir lá dar uma olhada. Não tem condições de passar lá. De bicicleta não tem condições, vai acontecer um acidente ali. Ou melhor, já aconteceu, né? Um amigo meu, bateram nele lá, quebraram a perna em 3 lugares. O Diego. Tem as fotos, tem os vídeos, que eu presenciei isso lá. Eu presenciei. O do gato, que eu chamei o bombeiro, eu presenciei. Foi eu que chamei o bombeiro para socorrer. A gente faz o nosso papel, mas aquilo lá está deixando a gente envergonhado de ver aquela situação. Então, são essas as colocações deste vereador. Vou continuar cobrando, sim, que esse é o papel do vereador, é defender a população. Muito obrigado. Convido o vereador Alessandro para fazer uso de tribuna em tema livre. O senhor está com a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Declino no meu tempo, presidente. Convido o vereador João Balduino para fazer uso de tribuna em tema livre. O senhor está com a palavra pelo tempo regimental de 15 minutos. Senhora presidente, em seu nome eu cumprimento todos os nossos vereadores da nossa casa. Em nome do Sargento Soares, meu parceiro, amigo de muito tempo, desde que mudou para a missão. Temos o orgulho, junto com ele, de ter feito um projeto de lei aqui do Atirador do Ano. E ele foi passou pelo tiro de guerra e deixou a marca ali. E Promissão tem orgulho de ter você hoje um morador de Promissão. Em seu nome, eu cumprimento todos os membros do CAC. Quero também cumprimentar o advogado André Vela, que está aqui conosco também, e o vereador de Monte Azul Paulista, Samurai, caçador. É um prazer ter você na nossa casa. Já conheço a tua casa, já estive na Câmara Municipal de Monte Azul, e uma bela cidade. Parabéns pela sua cidade. E a gente fica contente quando recebe visitas do seu nível, do seu gabarito. E hoje aprender mais um pouco sobre o CACS. Muitas vezes, alguns tinham algumas dúvidas e foram muito bem explanadas e aprendendo muito com você hoje sobre esse assunto. Também, em nome da minha esposa, eu quero cumprimentar todos os internautas que estão acompanhando a nossa sessão. E hoje, uma noite, a gente tem visto uma noite memorável, porque tem visto o trabalho dessa Casa de Leis, foi discutido vários assuntos, e um dos assuntos sobre o autismo, que veio a Maiara aqui representando a APA. Eu tenho um membro da minha família que é autista, e a Maiara e todos os autistas, não só de Promissão, mas pode contar com esse vereador, eu conheço esse problema. Para você ter ideia, um exemplo, esse familiar meu teve um problema sério, eles moravam num apartamento, compraram um apartamento, e com tanta discriminação dos vizinhos,
eles acabaram alugando o apartamento, mudando para uma casa, porque esse menino autista da nossa família tem mais ou menos 13, 14 anos, e, como ela falou aqui, muitas vezes ele tem algumas atitudes, alguns barulhos, e dentro do apartamento os vizinhos reclamavam, e a família decidiu até mudar para uma casa por esse motivo. Então, o autismo, nós temos que defender e sempre lutar, porque eles são muito discriminados. Eu sei do problema que acontece com um parentesco meu, que tem esse problema também. Também quero falar sobre hoje, que nós vamos voltar um projeto aqui, uma verba Poupa Tempo, e é com muita alegria. Essa casa, esse vereador lutou muito para que implantasse Poupa Tempo para a missão. Agradecer o executivo, que também batalhou e conseguiu. E hoje o Poupa Tempo é uma realidade na nossa cidade. Então, eu tenho certeza que vai ser aprovada uma verba aqui. E eu fico muito feliz, porque muitas vezes, lá atrás, nós falando sobre esse assunto aqui nessa Casa de Leis, na outra gestão, muitas pessoas não acreditavam. Não, Poupa Tempo é para cidade maior, acima de 50 mil habitantes. E hoje, Promissão é uma realidade. Assim como, lembrando também do AME, que foi outra luta em outro ano que estamos aqui nessa Câmara de Lei, muitas vezes as pessoas não acreditavam que o AME vinha para a missão. E o AME foi uma realidade, e é uma realidade para a missão hoje. Assim, nós temos que continuar lutando por essas coisas que são boas para a missão, como a maternidade. Nós discutimos na sessão passada que nós tínhamos 2 maternidades aqui há um tempo atrás, e hoje nós não temos nenhuma. Muitas vezes já nós temos perdido essa maternidade. Mas, como eu falei naquela sessão, eu vou continuar lutando para que nós podemos ter a maternidade para a missão. Porque, se não conseguir ser estadual, ser municipal, ser regional, mas é uma bandeira que nós vamos continuar, e tenho certeza que os moradores de Promissão precisam de ter uma maternidade. E hoje, na realidade, nós não temos criança nascendo em Promissão. Hoje não temos promissenses. Então, vamos continuar lutando por esse trabalho também. Uma outra coisa, eu quero fazer uma sugestão aqui para o Executivo, que faz tempo que a gente também tem conversado sobre isso, é sobre a criação de incubadores de empresas em Promissão. Nós temos o Parque Industrial, nós temos grandes indústrias em Promissão, como a Renuca, temos o Marfrig, mas nós precisamos de motivar os jovens dentro de uma incubadora. Ela traz bastante emprego. Inclusive, hoje tem um outro modelo de incubadora, como a incubadora de startup. Nós podemos criá-la em Promissão. Então, estou sugerindo para o Executivo, faça um estudo, ou aqui dentro do município, começar com um barracão pequeno, depois ir crescendo, porque nós precisamos muito de emprego. Hoje, Promissão tem grandes empresas, mas precisamos de emprego, porque o trabalhador trabalhando, ele consome no município, e, além de tudo, é uma dignidade para ele. Temos muitas pessoas, o que mais me procura em Promissão é sobre emprego. As pessoas reclamam, eu não quero cesta básica, eu quero trabalhar. Então, vamos sugerir para que o Executivo faça o estudo e, o mais rápido possível, possa implantar uma incubadora no nosso município. É só isso, muito obrigado. Boa noite. Lembrando, senhores vereadores, que queiram fazer uso de explicações pessoais deverão se inscrever no livro próprio, se dirigindo até a segunda secretária vereadora Geni, até o término da discussão e votação dos projetos que constam na pauta desta sessão ordinária. Aproveitando, já convoco os nobres vereadores para a sessão extraordinária, que terá início logo após o encerramento desta sessão ordinária. Passaremos agora para a ordem do dia. Teremos hoje, para acolhimento como objeto de deliberação, 4 projetos de lei de autoria do prefeito municipal. Passaremos, então, à leitura das emendas do projeto. Projeto de Lei 45/2022, de autoria do prefeito municipal, que inclui a Polícia Militar Ambiental, órgão da estrutura da Polícia Militar do Estado de São Paulo, no convênio da Operação Atividade Delegada. Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 45/2022 permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Está acolhido como objeto de deliberação o projeto de lei 45/2022.
Projeto de Lei 46/2022, de autoria do Prefeito Municipal, que autoriza o município de Promissão a encerrar as inscrições municipal de pessoas físicas ou jurídicas que não apresentem quaisquer alterações cadastrais, emissões de notas fiscais ou pagamento de tributos. Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 46/2022 permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está acolhido como objeto de liberação o projeto de lei 46/2022. Projeto de lei 47/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2022, de acordo com o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no valor de R$ 790 mil, para a construção da Casa da Juventude. Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 47/2022 permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está acolhido como objeto de liberação o projeto de lei 47/2022. Projeto de lei 48/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2022, de acordo com o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no valor de R$ 1 milhão para melhorias na iluminação pública. Os vereadores favoráveis ao acolhimento do projeto de lei 48/2022 permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está acolhido como objeto de liberação o projeto de lei 48/2022. Para discussão e votação final, temos o projeto de lei complementar 01/2022, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre alterações na lei complementar número 45/2027, que fixou o quadro de servidores efetivos do município de Promissão e da outras providências. Em discussão, o projeto de lei complementar número 01/2022. Pela ordem. Com a palavra, a vereadora Dárica. Mais uma vez, boa noite a todos. Como eu já disse na outra sessão, meu voto é favorável ao projeto, né? Mesmo porque é uma das bandeiras que eu já disse levantar, que é o preenchimento de vagas através de concurso público, que é o que está previsto nesse projeto. Juridicamente, observei o princípio da eficiência, né? Na exclusão desses cargos aí, que não estão sendo eficientes para o município, né? Então, sim, justifica a extinção dos mesmos. Mas, tecnicamente falando, e como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, eu gostaria que constasse em ata o meu parecer contrário. Muito embora tenha o parecer do jurídico, eu ainda entendo que deveria vir acompanhado do impacto financeiro da declaração do ordenador da despesa. Então, só tecnicamente falando, né, não com relação ao conteúdo, mas sim com a forma de apresentação do projeto, pela comissão, meu parecer é contrário, mas, considerando, mais uma vez, que o preenchimento vai ser feito através de concurso público, meu voto é favorável. Tá? Só gostaria que constasse em ata isso, a questão do meu parecer contrário pela comissão, como membro da Comissão de Orçamento e Finanças, mas meu voto é favorável. Obrigada. Pela ordem, presidente. Palavra, vereadora Alessandra. Não dá para entender. É contrário ao parecer e é favorável ao projeto, contrário ao parecer, não dá para entender, mas tudo bem. Pela ordem. Presidente, no escopo do projeto, já não precisa, não há necessidade do impacto financeiro, pois não existe. Basta pegar os cargos que estão sendo excluídos e os cargos que estão sendo criados, que os que estão sendo criados são um valor substancialmente menor ao que estão sendo excluídos. Então, não tem necessidade, e eu vou esperar a votação do projeto para entender o que a nobre colega quis dizer. Pela ordem. Como membro da comissão, meu parecer é desfavorável, porque eu vejo falha técnica ao não vir o impacto orçamentário, né, orçamento financeiro, e também a declaração do ordenador da despesa, que são requisitos da lei, né, de responsabilidade fiscal. É prerrogativa minha ser contra, como membro
da comissão, mas ser favorável ao projeto, como eu disse, é um projeto que prevê o concurso público, né? Então, eu sou favorável ao projeto, sou contra como membro da comissão. Isso é prerrogativa minha. Eu já fui algumas vezes contra, o senhor sabe disso, como membro, e também fui favorável, né? E eu acredito que há, sim, um impacto, porque os cargos que estão sendo extintos estão desocupados. Estando desocupados, não existe pagamento para esses cargos, né? Agora, se a gente estiver falando que cargos ocupados estão sendo... Tem gente recebendo, então o problema é um pouco mais fundo, né? A gente tem que partir para outra coisa. Eu acredito que esses cargos estão desocupados, mesmo porque, estando ocupados, não poderiam ser extintos, porque o que se fariam com as pessoas, né, que ocupam esses cargos? Então, estando desocupados, esses cargos não têm recebimento, e os que estão sendo criados, sim. Então, por isso que eu justifico, novamente, essa questão do impacto. Mas é só uma questão técnica, que se conste só em ato o meu parecer desfavorável pela comissão. Né? Cargos ocupados não tem salário, não tem despesa. Cria cargo, vai ocupar, tem despesa. É simples a conta, mas é só para que se conste mesmo isso. Pela ordem, presidente. Palavra, vereador Alessandro. Eu continuo sem entender, mas tudo bem. O cargo é de livre nomeação do prefeito, ele não está sendo ocupado e vai ser excluído. Se ele estivesse sendo ocupado, ele poderia ser excluído, sim, também, por que não? Era só o prefeito dispensar, pois é de livre nomeação do prefeito. Agora, a hora que eu relatar, que eu sou o relator da comissão, relatar contrário ao projeto, podem ter certeza que eu votarei contra o projeto. Minha posição é essa. Pela ordem, não só os cargos excluídos não são de livre nomeação, são cargos para os quais foram feitos, inclusive, concurso público, como também estão sendo criados, não são por livre nomeação, serão, e eu espero que sejam, por concurso público. Em votação, o projeto de lei complementar número 01/2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está aprovado o projeto de lei complementar número 01/2022. Para discussão e votação final, temos o projeto substitutivo ao projeto de lei 44/2022, de autoria do vereador Alessandro e Casagrande, que institui, no âmbito do município de Promissão, o Dia Municipal dos Colecionadores, Atiradores e Caçadores, o CACS, e da outras providências. Em discussão, o projeto substitutivo ao projeto de lei número 44/2022. Pela ordem. A palavra, vereadora Dárica Simões. Eu quero declarar meu voto favorável ao projeto e peço autorização aos autores, né, e ao nobre vereador Samurai, que tão brilhantemente expôs, para fazer uma complementação, né, com relação justamente à palavra que se traz, que é a palavra caçador, né? É uma palavra assim que causa realmente um desconforto na sociedade, né? Então eu só queria fazer uma explanação rápida para que não se surja dúvidas com relação ao que nós estamos aprovando aqui, tá? Então assim, a caça no Brasil, ela é proibida. Caçar é crime, né? Salvo a exceção dos indígenas, e a caça ao javali, que foi, inclusive, uma das coisas que até um dos CACs aí me passou, né, sobre isso também. Né? Assim como eu fui procurada por vocês para aprovar esse projeto, também fui procurada por outras pessoas que não entendiam essa colocação da palavra caçador. Então, é só uma explanação para que não haja esse desconforto com a lei que nós estamos aprovando hoje. Tá? Então, assim, a gente não está aqui autorizando nenhum tipo de caça. Mesmo porque isso aí é uma lei federal, e, como eu já disse, a caça é proibida, e quem caça pratica um crime, salvo as exceções que eu já falei, que são os indígenas, e a caça ao javali, porque o javali é um predador, né, um invasor. Na verdade, ele se comporta de forma a prejudicar a nossa fauna. Então, assim, por isso que foi feito um estudo ambiental com relação a isso, e se liberou a caça ao javali. Então, assim, mais uma vez, para que fique bem claro para a população, esse projeto de autoria dos vereadores, para quem eu peço essa permissão mesmo para falar sobre isso, não é um projeto que autoriza nenhum tipo de caça. Tá? A caça ela é proibida, a caça ela é criminosa, salvo essas exceções. Né? Se fosse um projeto que tivesse vindo
para que fosse liberada a caça no Brasil, em promissão que fosse, eu seria contra, assim como eu acredito que a maioria dos senhores também. Eu não sou favorável à caça, né? Então, assim, como não se trata disso, por isso meu posicionamento é favorável, e só essa explanaçãozinha, assim, para que não haja esse desconforto da casa, dos vereadores com a população, tá? Então, gente, nós aqui não estamos, pode até parecer assim, chover no molhado, para quem conhece do assunto, pode parecer que eu estou, né, falando um pouco demais, mas é só para que fique bem claro para a população que não se trata de liberar a caça de forma alguma, tá? A caça ela é proibida, a caça ela é criminosa, salvo as exceções dos indígenas e dos javalis, e aí era só essa explanação para que fique bem claro, para que não tenha esse desconforto, esse atrito com a população. Obrigada. Pela ordem, presidente. Palavra do vereador Casagrande. Nobre vereadora, esse projeto ele não vem dar condições para que os caçadores vão sair caçando qualquer tipo de caça. E eles são responsáveis por isso. Quando eles vão tirar o seu documento, igual o nobre presidente da Câmara disse, de Monte Azul, tem uma série de coisas, não é para qualquer pessoa. E a pessoa que vai realmente tirar, ela tem que ter plenas condições de consciência daquilo que está se fazendo. Tá? Só sobre isso daí. E também quero deixar, complementando o que o nobre vereador disse, nós não estamos aqui liberando arma para ninguém. Ninguém, eu quero deixar claro para a população de Promissão, nós não estamos aqui, a partir da manhã, todo mundo vai estar armado de forma alguma. A pessoa, para ter condições de ter o porte da arma, entendeu? Ele tem que passar por todo o processo, e não é fácil. Estava conversando com o tenente ali, ele disse, não é fácil. Quem pode, normalmente tem o porte da arma, normalmente é policiais. São as pessoas que trabalham com segurança armada, carro forte. Então, assim, nós estamos reconhecendo o dia 9 de julho como o dia municipal do CAC. E também reconhecendo como é uma atividade de risco para qualquer pessoa que for, de repente, querer, eu vou fazer o CAC. Tudo bem, primeiro ele tem que passar por todo o processo da Polícia Federal. E também tem que saber dos riscos também que ele corre. E as responsabilidades também que cabe a ele, a partir do momento que ele adquiriu uma arma, ele sabe da responsabilidade que ele tem. Obrigado, presidente. Pela ordem. Palavra, vereador Adair. Eu sou favorável também ao projeto, embora eu queria também estar parabenizando os autores do projeto, mas também o Samurai, porque ele trouxe aqui nessa casa um esclarecimento do que, às vezes, a população não sabe. Então, como você tem as pessoas que querem aprovação e explanam da sua forma, tem aqueles que são contrários porque acham que os animais serão mortos, vai abrir um precedente para matar qualquer tipo de animal. Então, a gente fica numa saia justa. Mas ele trouxe à tona aqui uma explanação contundente que vai contrária a tudo aquilo que a gente escuta nas ruas, entendeu? Então, nós somos procurados por várias partes e a gente fica entre a cruz e a espada. Como vamos votar um projeto desse, que nós fazemos parte da Comissão de Meio Ambiente, ela faz parte de outra comissão, nós temos nossos amigos aqui e nós vamos aprovar um negócio que o pessoal vai sair matando todos os animais por aí. Então, aqui ele trouxe essa definição, esclareceu. Então, a gente é favorável, sim, e que todos sejam aí amparados e abençoados com esse projeto. Pela ordem. A palavra, o vereador Paulo Mioto. Boa noite a todos. Realmente, esse projeto deu assim, meio que hoje, eu recebi algumas ligações, mensagem, que até me assustou. Falou, peraí, deixa eu olhar de novo que esse projeto aqui, acho que eu tinha visto errado. Mas, realmente, também não vejo nada de grave, né, questão de meio ambiente, até porque, se algum tempo atrás não tivesse liberado para a caça do javali, nós ia ter grandes problemas, né, porque eles se reproduzem muito rápido, né? E mesmo tendo já muitos caçadores, que eu conheço, que não estão aqui de Promissão, que tem a carteirinha, ainda eles se reproduzem, de vez em quando o pessoal está encontrando eles por aí, eles vêm pelas beiras de rio aí, e eles se reproduzem e causam muitos danos no meio ambiente, né? Então, acho que esse dia aí
também meu voto é favorável, porque não tem assim, nada a ver com caçar ou que às vezes representa, né, o nome de caçar, que nem todo mundo já falou aí. Pela ordem. Palavra vereadora Dárica. Só para finalizar, na verdade, existem leis federais, né, que tratam sobre esse assunto, a questão do porte de arma, né, então nós só estamos aqui regulamentando essas leis federais, trazendo para a realidade do município, e a lei que fala da caça também, que proíbe a caça e que fala que caçar é crime, é uma lei federal também de 1967. Né? Então, assim, só para frisar novamente que aqui assim, a gente não está autorizando ninguém a sair caçando, tá? Pelo contrário. Né? A palavra caçador não quer dizer que a gente está autorizando a caça livremente. Né? A gente obedece essa lei federal e essa lei que está sendo apresentada hoje, projeto, também obedece essa lei federal de 1967, que proíbe a caça, salvo as exceções. Pela ordem, presidente. Palavra vereadora Alessandra. Eu tive a honra, junto com o colega, excelência Casagrande, de apresentar esse projeto. Eu fui procurado por vários membros de CACs, não só de Promissão, como de fora do nosso município. E nós estamos simplesmente, não precisamos criar uma celeuma em cima do projeto. O projeto é simplesmente instituindo no âmbito do município o dia do CACs, né, que vai ser comemorado dia 9 de julho. E reconhecendo a prática no nosso município. Longe de nós, tão bem explanado aqui pelo colega de Monte Aprazível, né? Monte Azul, o Samurai, que não deixou nenhuma vírgula de dúvida, nenhum ponto de dúvida no que representa o projeto que nós estamos apresentando nessa noite. Então, claro que, respeitando a lei federal, que determina o registro e o porte de arma de fogo, nós nada mais estamos fazendo nessa noite para tranquilizar aqueles que ficaram apavorados com as pessoas que procuraram. Ninguém está autorizando matança de animal, nada. Explicou o colega aqui nessa tribuna já, que hoje, antigamente, atirava-se em pombos, raposas, porcos, javalis. Hoje não, hoje atira-se em prato. E hoje, bem lembrado por ele, o nosso país foi agraciado com a primeira medalha olímpica de tiro. Isso é uma satisfação para nós. Quem sabe, depois dessa noite, e aprovado por essa casa, nós não abriremos espaço para que amanhã ou depois qualquer outra lei que venha a beneficiar os CACs não venha já direto para o município nosso de Promissão. Então, eu acho que eles merecem, sim, o reconhecimento. É uma luta de muitos e muitos e muitos anos, e eu acho que essa oportunidade tem que ser dada. Dia 9 de julho vai ser comemorado o Dia Municipal dos CACs em Promissão. Em votação, o projeto substitutivo do projeto de lei número 44/2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se coloquem em pé. Está aprovado o projeto substitutivo ao projeto de lei número 44/2022. Terminada a ordem do dia, passaremos às explicações pessoais, seguindo a ordem de inscrição. Com a palavra, o vereador Adair Lima, pelo tempo regimental de 10 minutos, segundo o artigo 120 do Regimento Interno. Mais uma vez, boa noite. Eu só queria ressaltar algo que eu acabei esquecendo de falar na tribuna. Nós vamos aprovar aqui uma verba hoje para iluminação. E eu queria pedir a esta presidente e também aos nobres vereadores que representam o Poder Executivo, ao líder do prefeito, que observasse alguns pontos da cidade a respeito da iluminação. Então, eu vim falando, fiz indicações, como nós vamos aprovar hoje uma verba concernente
a essa demanda, principalmente as avenidas que estão aí sem suas luzes, estão trazendo prejuízo para a população. A Francisco Gimenez, que eu citei nas sessões passadas, ainda continua totalmente escura, precisando colocar as lâmpadas nos 2 postes ali. As pessoas me procuraram, os idosos, principalmente, que trafegam por ali, as pessoas de bicicleta, eles estão com medo de atravessar aquele ponto. Também na Roque Francisco da Cunha tem alguns pontos e outros bairros que estão aí com esse prejuízo. Então, era só isso. Muito obrigado. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Terminada a matéria da sessão ordinária, nos termos da convocação feita, teremos 2 projetos de lei de autoria do prefeito municipal para discussão e votação final, nesta sessão extraordinária. Solicito ao primeiro secretário, vereador Adair Lima, que verifique a presença dos senhores vereadores para a presente sessão extraordinária. Este vereador, Adair Lima, Alessandro Cunha. Presente. Antônio Casagrande. Dárica Simões. Presente. Elias Melo. Genido Jardim América. Presente. Isabel do Márcio Funileiro. Presente. João Balduino. Presente. Guto. Presente. Pastora Luciene Castilho. Presente. Marcelinho. Presente. Paulinho Mioto. Presente. Valéria, assistente social. Presente. Havendo o número legal dos nobres parlamentares pedindo a proteção de Deus, declara aberta a presente sessão extraordinária. Consulta o plenário para a possibilidade de votarmos em bloco os projetos de lei de número 47 a 48/2022. Os vereadores favoráveis à votação dos projetos de lei em bloco permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Fica aprovada a votação dos projetos de lei 47/2022 a 48/2022 em bloco. Passaremos à leitura das emendas do projeto. Projeto de lei número 44/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2022, de acordo com o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101/2000. Lei de Responsabilidade Fiscal, no valor de R$ 790 mil para a construção da Casa da Juventude. Projeto de lei número 48/2022, de autoria do prefeito municipal, que autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2022, de acordo com o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, no valor de R$ 1 milhão para melhorias na iluminação pública. Em votação, os projetos de lei número 47/2022 a 48/2022. Os vereadores que estiverem de acordo permaneçam como estão, os contrários se coloquem em pé. Estão aprovados os projetos de lei número 47/2022 a 48/2022. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos vereadores e vereadoras, do público presente. Tem um projeto para ser votado ainda. Cadê? Projeto de lei número 49/2022. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito especial no orçamento do exercício 2022, de acordo com o disposto no artigo 26 da Lei Complementar 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal e da outras providências. Em votação, o projeto de lei 49/2022. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários fiquem em pé. Está aprovado o projeto de lei número 49/2022.
Não há nada mais havendo a tratar, agradeço a presença dos vereadores e vereadoras, do público presente, dos internautas, dos funcionários e assessores desta casa. Aproveito e informo a todos que a nossa próxima sessão será realizada no dia 9 de maio. Agradeço principalmente a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Boa noite a todos, que Deus os abençoe.